Olá, Oi, tudo bem? tudo bom, Má? Tudo e você? Tudo jóia? Né, a gente se desencontrou aí, porque eu não estava conseguindo entrar no seu, aí pelo meu pessoal eu estava falando, mas aí aqui na Motiva deu certo. Aham, Tudo que bom. bem? Tudo bem, Onde você graças a tá que tá esse frio assim? Eu tô aqui no sul, tô em União da Vitória, Paraná. E Que você? delícia! Tô aqui em São Paulo. Hoje tá Ah, mas aí faz friozinho, tá... friozinho, achei que tava frio aí também. Então, menina, aqui em São Paulo tá aquele negócio, né? Esses dias tem feito bastante frio e hoje tava um friozinho agradável. De repente ficou calor, mas agora já esfriou de novo. Calor, né? Deu uma esquentada, agora esfriou de novo. Até tirei casaco, essas coisas, porque tava fervendo. E aí tá frio direto. Aqui tá bem frio, direto. De noite é pior ainda, tem que dormir com 7, 8 cobertor, de tão frio. É muito frio. Não, e dormir no frio o bom de dormir no frio é depois que você consegue ficar quentinha, né? Mas até conseguir ficar quentinha, tá louco. É Também não sofrido. gosto, não. Então, tá bom. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada aí às meninas que te seguem pelo prestígio. E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Imagina, obrigada a você por ter aceito, né? Então, vamos começar as perguntas. A primeira Então, pergunta vamos lá. é para você contar um pouquinho da história da Motiva, como começou. Tá. Então, a Motiva surgiu em 2004, quando o nosso CEO é uma pessoa bastante visionária, né? E ele vem da família, na família dele tem cirurgiões plásticos. O pai dele é cirurgião plástico e o irmão também. O pai é um cirurgião plástico de bastante renome em Paris. E ele ficou andando por esse meio da cirurgia plástica desde que nasceu, né? E ele se tornou distribuidor de várias marcas e ele percebia que no mercado tinha um déficit de informação daquilo que o cirurgião plástico queria no implante de silicone e aquilo que ele tinha disponível no mercado. Então ele começou a pesquisar entre os cirurgiões plásticos o que os cirurgiões plásticos gostariam, o que eles queriam e o que era o implante do futuro, né? O que ia trazer mais segurança para os pacientes. Então, em 2004, ele fundou a Establishment Labs e em 2009 ele lançou o primeiro implante com características bastante exclusivas, que são os implantes que estão aqui. Então, a empresa foi formada as vendas iniciaram em 2009, né, no mundo inteiro, com marcação CE. A fábrica fica na Costa Rica, em São José, que é um parque Coyol, é um parque industrial bastante forte, tem várias outras indústrias americanas, multinacionais lá. Tem uma mão de obra bastante qualificada e a nossa fábrica foi construída lá. Hoje nós temos duas fábricas nesse mesmo conjunto e a gente produz aproximadamente 500 mil implantes por ano. Nossa, bastante. Bastante. E como são feitas as próteses de silicone? Tá. As próteses, a gente, hoje tudo é tão automático, né, que a gente acha que todos os processos são bem automáticos. Na verdade, oi, doutor, a doutora Ah, Raquel Christian. ah, Hoje, a nossa fábrica tem um controle bastante rigoroso, né? Tem uma tecnologia bastante avançada com troca de ar, o que permite a não proliferação de bactérias e vírus. Então, a fábrica troca de ar a cada 50 segundos dentro da fábrica, então isso minimiza demais o impacto de qualquer tipo de contaminação. Os implantes são produzidos de uma forma mais artesanal daquilo que a gente imagina, mas com muita ciência e controles de qualidade bem rígidos. Então, a gente chama de partículas, são os dois baldes de silicone que eles se misturam para formar o gel de silicone, que é o que tem dentro dos nossos implantes. Depois da construção desse gel, tem uns mandris, que são uns aparelhos desse tamanho com uma cabecinha redonda, onde a gente tem a impressão negativa do molde. Então, a nossa textura, a nossa nanotextura, ela é impressa nesse molde. E aí o operador coloca esse mandril no balde de silicone e vai formando as cápsulas do implante até ficar neste formato redondinho. Depois ele vai para o forno, né, uma espécie de forno, onde ele faz essa cura de mais ou menos 6 horas da cápsula, né, que a gente chama de elastômero do silicone, que é essa camada por fora. E quando ele tira, a hora que ele tira, por isso que é inverso, a impressão é invertida do molde, porque a hora que ele tira, a parte de dentro é que está com a nanosuperfície.
E depois de feito isso, a gente não coloca mais nenhum tipo de partícula, nem de sal, nem de açúcar nesses implantes, tá? Então, o elastômero já está pronto. Depois disso, o elastômero está feito, né? Está formado, mas ele está murchinho, não tem o gel dentro. Ele passa por outros processos, onde tem uma máquina que eles colocam como se fosse uma agulhazinha dentro e vão injetando a quantidade de silicone, de gel de silicone necessária para o implante. E aí, dos diferentes tamanhos, então 270 ml, 300 ml, 400 ml e assim vai. Além disso, depois desse processo, o gel de silicone é mole, né? Ele é líquido. Então, você pega o elastômero e balança, ele está líquido. Ele vai para o forno, o implante, da mesma forma. Ele fica curando 6 horas, depois ele sai e está pronto. Os nossos implantes têm um diferencial que ele tem um microtransponder, né? Que a gente vai falar já já. Mas, Lu, chega pertinho da câmera para as meninas verem o que é o microtransponder, que a gente chama de chip também, né? Então, esse pauzinho aí, ele é o microtransponder, o microchip que a gente fala. Depois que o implante é produzido, com essa mesma agulhinha, no último processo de fabricação, eles colocam o microchip, fazem o mesmo processo de inserção do gel de silicone, vai para o forno e aí tá pronto. Aí ele passa por um outro processo de embalagem, né? Então ele é estéreo, então ele já sai numa câmara estéreo para as embalagens, então ele tem um blister e dentro do blister tem os implantes. Bom, você pega para mim na sala do lado da caixa dos implantes, por favor? E aí ele já sai pronto. Como mantém o chip na posição? Então, Dr. Charles, é que quando a gente produz o implante, ele está de cabeça para baixo, né? Então aqui, a parte chata do implante, ele está para cima. E a gente injeta o gel de silicone. Ele é líquido, o gel de silicone, nesse momento. E o microtransponder é colocado neste momento. E está líquido, né? Então, por gravidade, o chip está aqui, como se fosse nessa parte da frente. Depois, quando a gente põe no forno, a gente tira dessa posição e coloca a parte chata para baixo. No que coloca a parte chata para baixo, por gravidade, o microtransponder vai cair no selo, nessa parte de trás. E aí coloca-se no forno e aí ele não sai mais do lugar. Essa aqui é a caixa. Então, depois de produzido, o implante é colocado dentro desse blister, que é um blister estéreo, uma caixinha estéreo. Então, ele tem 2 camadas de proteção antes do cirurgião plástico abrir. O implante está aqui. Então, essa primeira camada é fechada. Depois tem essa camada. Oi, Carol. E aí, pronto. Aqui tem as etiquetas para o controle de qualidade com os números de série. Depois de feito isso, ele vai nessa caixa. Olha que linda a caixa. Bem linda mesmo. Bonita, né? Uhum. Ela é ecológica. Aqui aparece a mensagem do nosso CEO a respeito que a Establishment Labs é comprometida com o aquecimento global. Então, a gente tem uma série de medidas na fábrica para reduzir a emissão de gases. A fábrica é 100% com água reutilizável, então a gente se preocupa bastante com essa questão do meio ambiente. Aí, depois, o blister é colocado nessa caixa. A caixa é fechada. E aí, ela passa... Opa! Aqui. Aí ela vem com esse selinho de lacre, né? Que esse aqui tá rompido porque eu já abri. Então vem com esse selinho de lacre e um invólucro transparente. Aquele saquinho transparente bem aderido. Então essa é a caixa que o cirurgião recebe no centro cirúrgico. Então, o que ajuda o cirurgião no centro cirúrgico com a saúde? Desculpa, obrigada. Eu perdi o rim com essa caixa. Imagina! Aqui atrás tem os tamanhos dos implantes, que ajuda o cirurgião plástico a ver a base, o diâmetro, a projeção. Então, já dentro do centro cirúrgico ele consegue analisar. Aqui tem todos os nossos selos de qualidade. Aqui do lado as orientações em vários idiomas. E aqui o descritivo do implante. Então, ele fala qual é o modelo, o tamanho, o perfil. Isso fica bastante fácil para identificar. Uhum. Teve uma pergunta aqui também de preservação, né? Deixa eu olhar aqui. Não é isso? O que o doutor... Foi o doutor que perguntou? Todos temos implantes que incentivam a preservação dos plumas nativos das Américas? Sim. A gente tem na Costa Rica,
esse selo aqui, We Are Essential Costa Rica, é um selo da Costa Rica de preservação dos animais, da fauna e da flora do país. E o animal símbolo da Costa Rica é o puma. Então, as nossas caixas, por dentro, cada uma vem com uma... Ó, essa aqui, por exemplo, é a do puma, olha. Cada caixa por dentro vem... Gente. Tá vendo? Cada caixa ela vem com um tema ecológico do meio ambiente aqui dentro, que são as causas da Motiva. Então, esse aqui também é para mostrar outro tipo de caixa. E por que o nome Motiva? Então, na verdade, assim, as explicações de Motiva são muitas, né? O nosso CEO, ele é costarriquenho, ele é de São José. Ele criou a Establishment Labs. A Establishment Labs é a empresa matriz que produz os implantes Motiva, mas um implante ser chamado de Establishment Labs não ia surtir muito efeito, né? E ele estava procurando algo que motivasse, que ele tivesse interesse, que as pessoas se interessassem. Então, assim, o que motiva o cirurgião plástico a mudar? O que as pacientes... Qual a motivação das pacientes em busca de segurança, essas coisas? E aí ficou Motiva. Era um nome fácil de falar, né? Em função da motivação, da criação de novos implantes, de uma tecnologia mais segura, nova, moderna. Então, ficou Motiva. E no mundo inteiro é fácil de falar, né? Na Ásia Pacífico é fácil, na Europa é fácil, na América Latina é fácil. Então, é um nome universal. A Marcela perguntou se esse chip atrapalha ao fazer ressonância magnética. Tá. Não, o chip não atrapalha fazer ressonância magnética. O fato do chip é o seguinte, o chip, ele tem uma ferritina dentro. Esse microtransponder, esse chip que a gente tem, ele é aprovado pelo FDA, que é o órgão máximo de aprovação de devices médicos nos Estados Unidos. Ele é aprovado para uso subcutâneo, então na pele, você pode colocar esse microchip direto na sua pele, e para animais. Então, nós temos a patente para esse microtransponder em seres humanos, né? Então, a gente coloca dentro dos implantes, e a Bayer tem essa tecnologia para os animais, né? Para fazer rastreabilidade dos animais, que coloca direto em contato com a pele. Então, o microchip é super seguro, ainda mais dentro do gel de silicone. Então, ele é um compostozinho bem pequeno de ferro e ele tem um invólucro de vidro. Quando a paciente vai fazer a ressonância magnética, dependendo do corte que o radiologista vai fazer na ressonância magnética, o corte são os diferentes tipos de imagem que o radiologista pode ter, né? Vai criar um artefato na imagem. O que é um artefato? Uma sombrinha, né? Porque como é ferro, o ferro cria uma sombra em volta. Mas geralmente ela fica dentro do implante de silicone e não tem não prejudica em nada a análise do exame na mama, dos tecidos mamários. Então o radiologista hoje está muito mais acostumado com o nosso microchip. Ele procura num site deles que é o MRL Safety, então lá tem todas as características do microtransponder, quais são as fotos na radiologia que ele consegue tirar com mais sucesso, sem a interferência dessa sombrinha. Então, tudo seguro, meninas, para poder fazer a ressonância magnética sem problema nenhum. Como que funciona esse chip? Para que ele serve? Então, hoje, o chip ele tem basicamente uma função de rastreabilidade. Então, a gente tem dentro das caixas o cartão de garantia. Pede para o Ney trazer um cartão de garantia, por favor. Ó, ele tem a gente tem dentro da caixa, como vocês viram aqui no blister, né? Tem várias etiquetas. Então, essa etiqueta, o cirurgião plástico retira. Então, por exemplo, ele retira essa etiqueta, tem o número de série do implante e ele cola naquele seu cartãozinho de garantia, que a Lu foi buscar para nós. Esse cartão da garantia, ele entrega para a paciente. Muitas vezes a paciente perde o cartão de garantia. Então, ela não sabe o tamanho que ela colocou, o tipo de implante, se é um perfil alto, se é um perfil baixo, se é um perfil extra alto. E quando ela vai fazer uma outra cirurgia, é muito importante que ela tenha as informações do implante, né? Para que o cirurgião plástico, ao realizar a nova cirurgia, saiba o que é. Além disso, você ter hoje uma rastreabilidade dos implantes através do nosso chip é mais importante ainda em função desses recalls que as empresas fazem, né? Então, se o produto tiver algum problema, tem que fazer um recall. Então, será que eu tenho esse produto? Será que eu não tenho? Qual motivo isso não é um problema? Porque a gente tem esse leitor do microtransponder. Então, a hora que você liga o leitor e você passa na mama da paciente... Deixa eu parar de falar para ele apitar. Ó. Quando passa na mama da paciente...
ele apita e aparece o número de série digital. Eu vou parar de falar para ouvir o barulhinho. Ouviu? Uhum. Então, aqui ele já leu o SN, que é o número de série digital. A paciente cadastra esse SN pelo médico, o médico passa isso, pode passar em cima da caixa, pode passar nos implantes, na mama da própria paciente. E aí ela cadastra e tem no aplicativo, no celular dela, o modelo, o número de série, a data de fabricação, toda a rastreabilidade do implante. Se ela precisar nos contratar para alguma questão de troca em garantia, a gente tem garantia contra contratura e ruptura, então ela já tem esses dados no celular dela. E numa possível troca de implantes que ela deseja fazer, ela também consegue ter todas essas informações bastante rápido. Então hoje o chip ele garante a rastreabilidade dos implantes, mas a gente está avançando nessa tecnologia, que num futuro bastante próximo, mais ou menos no final desse ano, comecinho do ano que vem, a gente já vai lançar na Europa os implantes que fazem, o microtransponder faz a leitura da temperatura. E a temperatura é uma medida importante, né? Para a mama, para identificar se tem alguma inflamação, alguma infecção. Então a gente vai avançando com a função do microtransponder aí nos próximos anos. E esse leitor a gente entrega para o cirurgião plástico. O chip é lido por radiofrequência, ou seja, não vai apitar no aeroporto, ninguém vai te localizar, não tem rastreador, então ele só tem essa função se tem uma antena igual a ele. E a antena igual a ele é essa daqui, desse aparelhinho que fica no consultório do seu cirurgião plástico. Esse aqui é o cartão da garantia, ó. Vem dentro da caixa também. Então ele tá aqui coladinho, ó. E aí aqui atrás que o cirurgião plástico vai colar a etiqueta dos seus implantes. Cada implante, do lado direito e do lado esquerdo, cada um deles tem um SN, que é um número de série diferente. Então, esse cartão também, quando você opera com a Motiva, você recebe esse folheto sobre a nossa cobertura, a nossa garantia, que você consegue fazer o cadastro pelo aplicativo. Além disso, com o SN digital, você também tem todas essas informações. Uhum. Então, se você muda de médico, por exemplo, você operou com a Motiva há 10 anos atrás. Aí você teve filhos, enfim, quer uma mama menor, tá meio caída, você quer mudar. Você vai no cirurgião plástico e vai te perguntar qual o tamanho que você colocou. Você fala, não sei. Ah, mas qual é a marca? Ah, é Motiva. Então ele pega esse leitor, ele passa na sua mama, ele mesmo, o novo cirurgião plástico vai te operar, entra no aplicativo ou no website da Motiva e ele tem todas as informações do seu implante. O que facilita bastante, né? Ah, o marido não pode localizar elas com esse chip. Não é GPS, isso mesmo, doutor. Não é GPS, não tem nenhum perigo. Não apita em lugar nenhum, nem em lojas de departamento, nem aeroporto, nada. Ele só vai apitar com esse leitor que tem a mesma antena para poder ler ele. Uhum. Quais seriam os diferentes tamanhos de prótese de silicone? Qual é o tamanho máximo e o mínimo? Poderia informar os tamanhos e suas respectivas medidas? Sim. Bom, a gente tem uma grade de tamanhos bem grande. Então, aqui atrás, a gente tem... Bom, primeiro que os implantes têm perfis diferentes. Eu não tinha um outro implante aqui, redondo? Só peguei esse? Ah, tá aqui dentro da caixa, ó. Já tá dentro, esqueci. Então, o que é um perfil de um implante? O perfil é a projeção. Então, se vocês olharem aqui, ó, na minha mão, vocês vão ver que um implante, ele é mais alto e o outro é mais baixinho, tá vendo? Então, isso a gente chama de perfil. A gente tem os 4 tipos de perfil. O perfil super alto, o perfil alto, o perfil moderado e o perfil baixo. Que aqui na Motiva a gente chama de mini para o perfil baixo, demi o perfil moderado, full o perfil alto e corset o perfil super alto. Esse aqui que eu estou segurando, por exemplo, ele é um implante full 275, ó. Ele tem 275 ml e ele é um perfil alto. Já esse aqui, ele é um perfil moderado, ó. Ele é mais fininho, né? Ele não é tão alto e ele tem 205 ml. Então, a gente tem o nosso volume mínimo é de 105 ml. Nossa, bem e o volume mais alto que a gente tem é de 1050, na projeção super alta. Então, a gente fabrica implantes a cada mais ou menos 15 ou 25 ml, dependendo do perfil. Então, a gente tem uma grade, por exemplo, de mini, que é o perfil baixo, de 105 ml a 525.
Já no perfil super alto, a gente tem o mínimo de ml 180 e o máximo 1050. Então, a gente tem mais de 500 tamanhos de implantes, dependendo do perfil. Uhum. Obrigada. E qual a diferença entre o perfil baixo, médio, alto e super alto? Tá. São as medidas, basicamente. Então, o perfil baixo, ele tem uma projeção mais baixa, ele é mais fininho. O perfil moderado, ele é um pouquinho mais alto, né? Então, o perfil que a gente fala do implante, olhando o implante na lateral, assim, ó. Então, o perfil baixo, ele é mais ou menos assim, bem fininho, bem achatadinho. O perfil moderado é esse que eu tô na mão, tá vendo? Ele tem uma projeção maior do que o achatadinho. O perfil alto é esse aqui, ó. Se você coloca, tá vendo? Ele tem uma projeção que é essa barriguinha maior. E o super alto, ele é bem maior do que esse aqui. São essas diferenças entre os perfis. Aí quem vai decidir isso é o seu cirurgião plástico, de acordo com aquilo que você quer, aquilo que a sua anatomia permite que seja colocado. Então isso é uma conversa bastante delicada com o cirurgião plástico, né? E como a gente auxilia as pacientes a dizerem para o cirurgião plástico o que elas querem? Porque hoje... obrigada, viu, Renata? Porque hoje, qual que é a dificuldade do cirurgião plástico? Ler a cabeça da paciente, né? Porque o que para você, eu quero um peito grande, eu quero seios enormes, para você o enorme é uma coisa, para mim é outra, né? Eu quero uma coisa mais delicada, uma coisa mais natural. É difícil, né, do cirurgião plástico realizar o que está dentro da nossa cabeça. Então, a Motiva auxilia o cirurgião plástico com esses provadores externos. O que são esses provadores? A paciente vai no consultório do cirurgião plástico, ela fala, olha, doutor, eu quero aumentar o meu sutiã 2 números. Tá bom, então vamos testar. Ele faz as medidas da paciente, né? Porque é importante fazer as medidas do externo, do tórax. De acordo com a medida, ele vai pedir para a paciente experimentar alguns modos externos. Então, no consultório do cirurgião plástico, ele tem esse sutiã da Motiva, que é um sutiã cirúrgico que a paciente coloca. Dentro desse implante, ela vai colocar os diferentes modelos e tamanhos que ela quer. Então, a gente tem aqui os provadores externos, por exemplo. Esse aqui que está na minha mão, ó, tá vendo que ele é côncavo? Que aí a mama da paciente entra aqui dentro, né? E aqui tem a projeção. Esse que eu estou segurando, por exemplo, é um tamanho 400 ml. Então, ela vai colocar o sutiã. Dentro do sutiã, ela vai colocar esse molde externo. Tá vendo? E aí, ela vai pegar e falar assim, doutor, esse eu gostei. Esse eu não gostei. Aí ele vai falar, então tá bom, deixa eu ver se tá grande ou se tá pequeno. Do outro lado, ele vai e coloca um implante, um incisor, que a gente chama, que é esse molde externo, menor. Para ela comparar qual é o tamanho que ela prefere, de acordo com as medidas da paciente, tá? Ele vai fazendo as simulações. Que bom que o doutor Edgar usa, tá vendo? Aqui. Então, por aqui, ó, aqui tem um implante de um tamanho e aqui tem um implante de outro, tá vendo? Uhum. Então, isso vai balizando aquilo que a paciente deseja. E o peso do implante, a paciente começa já a se realizar cirurgicamente apta, né? Porque você coloca esses moldes, você já sente o peso do implante, já sente um formato diferente em cima do seu. Então, é bem interessante esses moldes externos para ajuda do tamanho e para você explicar para o cirurgião plástico aquilo que você deseja. Uhum. Entrando já nessa parte, quais são os formatos de prótese de silicone disponível? Hoje, a gente trabalha para prótese. Ela perguntou qual modelo fica mais marcado. Essa aí é uma dúvida geral, sempre que Então, depende. Essa resposta é vaga, né? Eu sei que a mulherada detesta, porque eu também detesto, mas depende. O que vai fazer o seu colo ficar mais marcado é a quantidade de glândula que você tem, a quantidade de pele, o tamanho que você escolhe, qual é a técnica cirúrgica que o cirurgião plástico vai utilizar para poder deixar o colo mais marcado. Geralmente, né, isso não é uma regra, mas geralmente um colo mais acentuado, mais marcado para as pacientes que conseguem, são os perfis alto e super alto. Mas tem muita paciente que coloca, porque como depende muito da anatomia, tem paciente que não tem anatomia para colocar um perfil alto ou super alto. Então ela vai colocar um perfil moderado. Com a técnica cirúrgica que o cirurgião plástico vai utilizar, o colo vai ficar marcado da mesma forma.
Então, esse é um desejo que a paciente tem que externar para o cirurgião plástico. Olha, doutor, eu realmente quero um colo marcado. E aí ele já vai saber indicar o perfil adequado, fazer a técnica cirúrgica adequada para que a paciente tenha esse resultado de um colo marcado. E a prótese anatômica, ela deixa mais natural. Então, a prótese a prótese anatômica, a gente trabalha com 2 tipos de próteses convencionais no mercado. A prótese redonda, que é essa aqui que eu mostrei para vocês até agora, e a prótese anatômica, que tem esse perfil de gota, ó. A nossa prótese anatômica, ela tem um diferencial com relação às demais. Ela tem essas abas de fixação aqui atrás, onde o cirurgião plástico vai fixar, evitando a rotação do implante anatômico. E aqui também tem linhas, essas linhas azuis e essas bolinhas azuis aqui atrás, são linhas radiopacas. Então, qualquer exame de imagem que a paciente fizer, vai tirar uma foto, isso daqui vai aparecer para o cirurgião definitivamente ver que os implantes estão no lugar. Então, esse é o implante anatômico. O que a Motiva inovou no mercado? O implante anatômico, a paciente quando está em pé, o implante está anatômico, né? Está com esse formato de gota. Mas quando a paciente deita, o implante anatômico passa a ser um implante redondo convencional. E além de que o formato dos implantes anatômicos são formatos mais fixos, né? Eles são mais rígidos, não permitem tanta manobra do cirurgião plástico. O que a Motiva inovou no mercado com relação aos implantes anatômicos? A gente chama o nosso implante Ergonomix como a evolução do implante anatômico. O que é o implante Ergonomix? Ele é bem mais, o gel, ele é bem mais flexível, né? Ele é muito mais elástico, menos viscoso. Ó, ele é bem molinho também, você pode torcer. E ele tem essa característica que 45% do ponto máximo de projeção fica onde a paciente está. Então, o gel dele permite uma adequação mais natural na anatomia da mama da paciente. Pode ver a diferença entre esse, que é o Ergonomix, a evolução do anatômico, e esse redondo, ó. Esse é o redondo convencional do mercado que nós temos também. O formato de gota do Ergonomix é muito mais acentuado do que o redondo. E olha a diferença do Ergonomix para o anatômico convencional. Ele é muito mais maleável, mais natural para a paciente. Então, 45% do ponto máximo de projeção vai estar onde a paciente está. Se ela está deitada, está no centro. Se ela está deitada na lateral, estará na lateral. Isso não significa que o seio vai sair do lugar, né? Mas o gel de silicone com os tecidos da mama permitem uma naturalidade bem maior. Então, a gente tem... Desculpa. E esse daí também é parte do perfil alto, super alto? Ou... Exato. Isso, a gente tem os 4 perfis no Ergonomix também. O baixo, moderado, alto e super alto. E as medidas são as mesmas do redondo? São as mesmas do redondo. São as mesmas. Até o 1050, era isso, né? Isso, até 1050. O que diferencia o redondo do Ergonomix é a projeção, porque o gel do... Ó, se a gente... Eu apertando, acho que dá pra sentir, né? Ó, tá vendo que os meus dedos juntam com mais facilidade no Ergonomix pela maleabilidade do que pelo redondo, ó. Então, se a gente puxar os... Puxa aqui pra mim, por favor. Se a gente puxar o Ergonomix, ó, ele vira uma pizzinha. Se você voltar... Se você parar de puxar, ele volta ao normal. Já o redondo, você não consegue puxar tanto. Puxa. Ó, o redondo pode fazer uma força, ele não vai virar essa... Ui, desculpa. Não vai virar essa pizzinha em função que o gel do redondo, ele é um gel bem mais viscoso e menos elástico. O Ergonomix, ele é mais elástico do que viscoso. Então, ele tem essa possibilidade mais natural do que o implante redondo. O anatômico, aqui no Brasil, os cirurgiões plásticos que usam Motiva, eles basicamente trocaram os implantes anatômicos pelo Ergonomix. Até para reconstrução, pela facilidade de utilização do Ergonomix. É um implante bem tecnológico, essa tecnologia tanto da nanosuperfície como desses diferentes géis de silicone é patenteado pela Motiva, então só nós temos esse implante Ergonomix, assim como o redondo também, que o gel é bastante diferenciado, além da nanosuperfície que evita uma série de problemas hoje da atualidade, como infecção, inflamação e até alguns tipos de câncer. E qual é o modelo que mais sai no mundo e no Brasil? E a ML também? No mundo, o que mais sai é o Ergonomix. Então, 70% das nossas vendas mundiais é desse Ergonomix. O volume médio que sai no mundo é de 380 ml.
É o volume médio que mais sai. No Brasil, o que a gente mais vende, 80% das nossas vendas é o implante redondo. Esse que tem o gel mais durinho. E a média de tamanho aqui é de 350 ml. Menor? Menor. Interessante. Menor. Porque aqui os médicos brasileiros fazem bastante mastopexia, né? No mundo afora, os médicos fazem mastopexia, mas as pacientes não aceitam muito as cicatrizes. Então, eles tendem a usar implantes maiores para cobrir mais a mama, tentando levantar um pouquinho o tecido, evitando cicatriz. Essa é a racional aí em torno do mundo. Mas aqui no Brasil, nós somos muito exigentes, né? Então, a gente não quer pôr um implante de silicone e continuar com o seio caído. O que as europeias, por exemplo, esse é o desejo delas. Elas querem mais consistência, não querem cicatriz e não ligam do peito ficar mais caído. No nosso caso, não, né? A gente quer tudo. A gente quer consistência, a gente quer o peito na nuca. Por isso que a gente usa implantes um pouquinho menores para quando tem que tirar a pele. Por isso que a média de venda é de 350 ml aqui no Brasil. A Rá perguntou, mas eu, pessoa física, posso comprar essas próteses ou tem que ser meu cirurgião? Tá. A gente tem duas situações. Os implantes são produtos médicos, né? Então, a gente não pode vender para pessoa física, né? Então, assim, eu não posso receber uma paciente aqui na empresa e ela falar, olha, Mari, eu quero comprar um par de implante porque quando eu for operar eu uso esse implante. Isso não existe. Mas tem cirurgiões plásticos, a gente trabalha dos dois sistemas. Tem cirurgião plástico que ele compra o implante e a paciente paga para ele. Ou tem cirurgiões plásticos que pede para a paciente entrar em contato direto conosco. Quando isso acontece, a paciente sim compra conosco direto com o receituário do médico. Qual é o tamanho que ela vai utilizar? Ela pode pagar nossos implantes até 6 vezes no cartão de crédito, recebe a nota fiscal no nome dela, depois da cirurgia, tudo direitinho. Mas os implantes são entregues pro cirurgião plástico dentro do hospital ou da clínica onde a paciente vai operar. Mas ela pode sim comprar direto conosco, desde que tenha a receita do cirurgião plástico com os dados da cirurgia para a gente poder entregar os implantes. A Jasmine pediu pra gente mandar beijos pra ela. Então, beijos pra Jasmine. Beijos. Sobre as texturas, quais são os tipos de textura que a Motiva trabalha e qual o benefício e diferença entre elas? Tá. A Motiva só trabalha com uma textura, que é a nanotextura. No mercado, você pode achar implantes de diferentes texturas. Tem implantes lisos, tem implantes macrotexturizados e microtexturizados. E tem os nossos implantes, que é o único no mundo que ele é nanotexturizado. Qual que é a vantagem do implante nanotexturizado? Não tem nenhuma partícula estranha ou diferente no invólucro do implante. A macro e a microtextura é quando, depois de formado o elastômero, as empresas colocam sais de silicone. Então, ficam aquelas bolinhas, fica aquela superfície mais rugosa, né? No nosso caso, a gente não tem nada. Depois de produzido o elastômero, o implante está lisinho, você pode esfregar no rosto, na pele, que ele não vai te machucar. Então, por que a gente criou essa nanotextura? De acordo com vários estudos de Universidade de Manchester e de muito tempo, a nanotecnologia é utilizada para diminuir a fricção entre os tecidos. Então, já tem muitas próteses ortopédicas de nanotextura, próteses dentais, que já existem há bastante tempo em função da tecnologia da nanotextura. E os nossos implantes são pioneiros com essa textura. O que isso minimiza? Não tendo a fricção, né? Não tendo essa raspagem entre a textura mais grossa, mais rugosa do implante e os tecidos mamários, evita uma série de problemas, como contratura capsular, ruptura não, mas contratura capsular, infecção, inflamação e até hoje o que as pacientes têm ouvido bastante falar a respeito do câncer de células grandes, de linfoma de células grandes, o ILCL, que o LCL parece estar relacionado com as texturas mais agressivas, que são as texturas, os implantes macrotexturizados e microtexturizados. Dos nossos implantes, dessa tecnologia, não foi identificado nenhum caso no mundo aí nos últimos 15 anos. Então, a gente tem um avanço com relação a isso. Além disso, por que essa textura evita esses problemas? Tem umas células dentro da glândula mamária que chama fibroblastos. São esses fibroblastos que se juntam quando eles recebem um corpo estranho. Então, o implante é um corpo estranho, né? Na sua mama não existia. Quando o cirurgião plástico coloca um implante de silicone,
os fibroblastos começam a se juntar na superfície do implante. Para quê? Para que eles possam reconhecer a superfície. O problema dos implantes texturizados, macro e microtexturizados, é que eles são irregulares, né? A textura é irregular. Então, os fibroblastos vão se acumulando cada vez mais porque eles querem formar uma camada uniforme para reconhecer o material. Isso é biológico. Nesse momento, os fibroblastos que se juntam formam essa camada de colágeno. O colágeno vai ficando cada vez mais rígido, aperta o implante e forma a contratura capsular. O que no nosso caso isso não acontece. O risco de contratura capsular dos nossos implantes nos estudos é de 0,8%. Nossa, muito em baixo. média no mercado, o índice é de 18% de contratura capsular. Pode acontecer um encapsulamento dos nossos implantes? Pode, mas numa proporção infinitamente menor em função das características que a gente chama de amigo da célula, né? O nosso elastômero é amigo das células mamárias, então evita essa rejeição ou essa formação, o acúmulo de fibroblastos. Uhum. A Rá perguntou se a nanotextura, por ser lisinha, faz o seio cair com o tempo. Não. Na verdade, né, Rafa, a gravidade é cruel para nós mulheres, né? Tudo cai, né? Tudo vai cair. Mas não pela textura, isso não favorece a caída dos seios de forma alguma. O cirurgião plástico usando uma técnica adequada, os implantes no volume correto, o seu seio vai ficar no formato que você deseja por muito tempo. Uhum. A Tuca perguntou, só mulheres com pouco seio utilizam o produto? Não. Tem mulheres que têm bastante seio, mas que o formato do seio não está contento, né? Ou ela já amamentou, ou engordou, emagreceu e continua com um seio bem grande. Então, geralmente, o cirurgião plástico faz a retirada de uma parte da glândula, faz a retirada de pele e coloca o implante para ter uma consistência, para preencher, né? Para ficar, além de subir, de ficar uma consistência mais agradável no seio. Então, não é só paciente que tem seio pequeno, não. Uhum. E em relação à rejeição, como ela ocorre e qual é a garantia da Motiva em relação a isso? Tá. Ou não lembro. Você dá ruptura da rejeição. Contratura e ruptura. A rejeição pode ser contratura, alguma inflamação ou infecção, e a gente cobre 100% de todos os implantes. Então, uma paciente com contratura ou com ruptura volta no seu cirurgião plástico, faz um exame de imagem, o cirurgião plástico manda para nós um laudo e esse exame de imagem apresentando o problema da paciente e imediatamente a gente entrega novos implantes sem custo para que ela consiga fazer a nova cirurgia. Uhum. E você, fiquei sabendo das próteses de glúteo, né? Se você pudesse explicar como elas são, os formatos. Tá. Então, a prótese de glúteo hoje no mercado tem dois formatos. Tem esse formato que é o mercado gota ou quartzo, e tem o formato redondo, que parece um implante de mama mesmo. Ele é redondinho assim também, um implante de glúteo. No nosso caso, a gente não tem um implante de glúteo redondo, a gente só tem um implante de glúteo que a gente chama de anatômico, que é esse perfil quartzo aqui, ou em gota, que as pacientes chamam. Então, o implante de glúteo, a gente tem dois tipos de perfis, o perfil moderado e o perfil alto. Os implantes de glúteo também têm a nanotextura para evitar a inflamação e infecção. Ele também tem essas linhas radiopacas, que o cirurgião, aqui tem duas bolinhas azuis, que elas são mais sobressalentes, porque o cirurgião plástico, na hora da colocação do implante, consegue ver que o implante está posicionado no lugar correto por essas duas bolinhas. E tem essas linhas que, quando o cirurgião plástico pede o raio-x, elas são radiopacas, ele consegue ver que o implante de glúteo está no lugar. Então, a gente tem esses dois tipos de produto. Para a cirurgia de glúteo, a gente entende que o formato anatômico é o formato mais natural e de mais fácil colocação para o cirurgião plástico. A paciente fica mais satisfeita com esse tipo de formato. Então, a gente também tem os implantes de glúteo disponível, mas só neste formato anatômico. Uhum. E também varia de perfil alto, baixo? Tem dois perfis, o perfil moderado e o perfil alto. E também tem a leitura do microtransponder, é só passar na área glútea, né, no bumbum da paciente, e também vai fazer a leitura do SN eletrônico. Uhum.
Qual que é o tamanho mínimo e o máximo da prótese glútea? O tamanho mínimo da prótese glútea é de 280 ml e o máximo é de 600 ml. Uhum. E por que escolher uma prótese da Motiva? Então, bom, primeiro que a Motiva foi fundada com a mulher no centro, né? Então, a gente sempre pensa que a mulher é o centro do nosso propósito. Então, por que a gente fez produtos tão inovadores e tão seguros? Baseado naquilo que as pacientes precisam, né? Então, todo o nosso ecossistema, tudo que a gente cria na empresa é pensando nas pacientes, no bem-estar e na segurança das pacientes. A textura dos nossos implantes é infinitamente diferente e adequada aos tempos de hoje, né? Então, hoje as pacientes fazem muito exercício físico, são crossfiteiras, né? Tem outro tipo de dinâmica e isso, os nossos implantes se adequam muito bem. Essa questão do menor índice de rejeição, como você diz, traz uma segurança e um bem-estar e um conforto mais a longo prazo para a paciente bem diferenciado. Além dos implantes ergonomics serem a evolução do implante anatômico. Então, a paciente vai ter um implante, o que mais moderno tem na cirurgia plástica é o que ela vai adquirir com os implantes da Motiva. Com modernidade e segurança. Uhum. O doutor Guilherme mandou um oi. Oi, doutor. E era isso, as perguntas, né? Hoje foi a live das Mares, né? Adorei. Eu também, muito obrigada. Foi bem informativo. E espero que as meninas escolham as próteses da Motiva, né? É isso aí, vamos motivar toda essa mulherada aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está completamente disponível. Você tem meu telefone pessoal, tem o telefone da minha equipe, então é um prazer, podem ficar bem à vontade. Já estou aqui. Então tá bom, ó, já escolheu a sua. Muito bem. Então tá bom, muito obrigada, boa tarde. Viu? Semana. Tchau. Obrigada, você também, Mari. Tchau, tchau. Tchau. Encerrar.